Olá, boa tarde, 12:02. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias primeira edição, que está começando agora com imagens de Itapetinga. A temperatura média neste momento na cidade é de 23 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai ver que a inteligência artificial vem ganhando destaque nos últimos anos, trazendo novas ferramentas que agilizam pesquisas e também facilitam o trabalho nas diversas profissões. Mas quais os cuidados que devemos tomar? Como utilizar essa ferramenta de forma segura? A resposta você confere no N1, que está começando agora e tem muito mais para você. A ação com foco no Setembro Amarelo promove acolhimento aos novos estudantes da UESB, com apresentações musicais e de dança. Veja também, sexta-feira é dia de agenda cultural aqui no UESB Notícias, que ajuda você a se programar para o seu fim de semana. E ainda, está em busca de um filme ou série para se entreter nesse fim de semana? Hoje é dia do quadro Sexta de Cinema e o jornalista Luiz Salviato traz as dicas e curiosidades do universo da sétima arte. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766. Ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN1. Hoje é sexta-feira, dia 8 de setembro. O ESB Notícias, primeira edição, está começando. O Brasil é o país que mais usa inteligência artificial na América Latina. No território nacional, cerca de 63% das empresas utilizam aplicações baseadas nessa tecnologia. E essa novidade vem ganhando adeptos em todo o mundo. Mas quais os riscos e cuidados que devemos tomar ao fazer uso dessas aplicações? Confira mais detalhes na reportagem de Luiz Salviato. A história de uma inteligência artificial que ganha consciência e se rebela contra os humanos muitas vezes foi tema de livros e filmes. O mais famoso talvez seja 2001, Uma Odisseia no Espaço, escrito em 1968 por Arthur C. Clarke e levado para as telas do cinema pelo diretor Stanley Kubrick. Mais uma vez, a arte antecipando preocupações da vida real. Foi assim com filmes como O Exterminador do Futuro, e com livros como o clássico Eu, Robô, de Isaac Asimov. Escrito na década de 1950, o autor imaginou até um código de programação para impedir a violência de robôs contra humanos. Alguns autores já trazem com bastante profundidade, já traziam com bastante profundidade coisas que estão ocorrendo hoje, né? A questão do livro que a gente estava falando agora há pouco, do Eu, Robô, por exemplo. Se você pegar como é a relação entre as pessoas, né? Como que as pessoas estão se dando com relação à inteligência artificial, você vê que está se criando uma dependência, né? Basicamente, da coisa pronta, né? De você dar um Google e você já encontrar tudo. Então, essa dependência é perigosa, é nociva para a gente, de uma certa forma, se nós não soubermos usar a inteligência artificial. Raimundo vive os seus dias cercado por dezenas de milhares de livros, como só um homem do século XX poderia almejar. Não que ele, de alguma forma, renegue a presença da tecnologia no dia a dia. Seria tolice, mas ele sabe que este mundo de papel está com os dias contados. Assim como a sua profissão, aos poucos, vai se tornando uma raridade na era digital. Nós já somos um nicho, né? A gente já procura nicho de mercado, porque hoje a gente não consegue mais o público que nós tínhamos antes. Por exemplo, um exemplo recente. Antes da pandemia nós tínhamos uma clientela e hoje totalmente diferente. A nossa clientela hoje é feita de pessoas que nunca viram a quantidade de livros que tem aqui, ou pessoas que realmente nunca leram nenhum livro. E assim, então, estão vindo assim por ouvir falar, estão vindo por ouvir falar, né? E por mensagens que um coloca no TikTok, no WhatsApp, eu li esse livro, gostei, ou uma grande personalidade lidando com essa coisa, falou assim, olha, esse livro aqui é bom. Então, assim, as pessoas estão indo muito pela influência dos influenciadores, né? Eles estão vindo assim. Agora, a profissão, infelizmente, assim, eu não sei que tempo, né? A gente não pode prever, eu não sou gênio da matemática,
mas que tente se não acabar completamente, a gente diminuir bastante. A preocupação do Raimundo tem fundamento. Ao longo da história, muitas profissões consideradas fundamentais para a sociedade acabaram desaparecendo com o surgimento de novas tecnologias. Na primeira Revolução Industrial, a gente tem a substituição da força mecânica do homem e do animal pelas máquinas a vapor, né? Que é a energia criada pela queima do carvão. Depois a gente tem a produção em massa e a gente tem o primeiro deslocamento daquela lógica do mestre e aprendiz para uma especialização daquele trabalhador que precisa operar na máquina na linha de frente, né, nas indústrias. Depois a gente tem a automação, a terceira revolução industrial. Na automação tem um novo deslocamento. Aquele proletariado que estava ali na linha de frente, que precisava ser especializado para aquele assunto, ele sai, ele passa a desenvolver os sistemas daquela indústria e também operacionalizar aquelas máquinas. Então, ele tem uma necessidade de uma nova especialização. E agora, nessa quarta revolução, que é a da conectividade, que a gente tem a internet, mas agora a gente tem a inteligência artificial como centro, a gente tem sistemas que são capazes de gerar novos sistemas e se operacionalizar sozinhos. Só que eles são mais eficientes se tiver um ser humano ali capaz de operá-los também. Ou seja, o ser humano continua fundamental, ele é parte do processo. Exato, só que aí a gente tem um novo deslocamento que necessita de uma especialidade naquela atividade fim e na operacionalização da inteligência artificial. Então, e como isso está acontecendo muito rápido, acho que a gente está começando a criar um gargalo aí que vai ser um problema. Bom, recentemente, os próprios criadores do ChatGPT divulgaram 34 profissões que estão em risco por conta da evolução da inteligência artificial. Entre elas, as funções de intérprete e tradutores, pesquisadores, escritores e redatores, engenheiros, contadores e até mesmo advogados, juízes e professores. Quando isso vai acontecer exatamente, é muito difícil de prever. Mas uma coisa é previsível e urgente. A sociedade precisa se organizar para estabelecer novos padrões éticos para lidar com a inteligência artificial. Existem muitas camadas aí, muitas dimensões a serem pensadas, né? E a gente pode pensar, por exemplo, na área da educação, né? Você falou em pesquisas e a gente pensa aqui na área da educação e na pesquisa no ensino superior. Recentemente nós tivemos um encontro em que abordamos esta perspectiva, né, do uso da inteligência artificial em pesquisas acadêmicas. E o professor Ricardo Pereira ele trouxe justamente as possibilidades de uso. Nas etapas de pesquisa, por exemplo, eu posso integrar inteligências artificiais diferentes no processo de pesquisa para a construção dessas etapas. E eu posso fazer um sumário destas etapas de pesquisa, colocando muito texto e apresentando conclusões muito mais rapidamente do que o que eu levaria como pesquisador para poder fazer. São aspectos positivos que a gente pode falar. Na área da saúde, por exemplo, a leitura de imagens e diagnóstico a partir de imagem. Isso pode agilizar o processo de diagnóstico. Mas a gente não pode falar disso como um trabalho isolado. A gente precisa do humano ali para colocar a sua experiência no jogo, né, no processo de trabalho. Então, assim, a inteligência artificial não fará o trabalho sozinha, né? Eu preciso do humano com sua experiência, com o seu feeling, né, aquele conhecimento que só ele tem para poder fazer parte desse trabalho. Acontece de hoje até domingo, em Vitória da Conquista, o 24º Encontro Nacional de Capoeira. O evento reunirá participantes de diversas partes do país. Olá para você que acompanha o UESB Notícias. Começa hoje, a partir das 18 horas, o evento AG1 de Preto, que vai reunir diversas lideranças regionais desse movimento cultural que é a capoeira. E para falar um pouquinho mais sobre esse evento e sobre a programação, a gente conversa agora com o mestre Ferrugem, que é um dos organizadores desse momento aí muito importante de mostrar a importância dessa manifestação cultural. Não é isso, mestre Ferrugem? Boa tarde, Thaís. Fazer que nem o outro sextou, hein? Então é hoje que começa, viu? A partir das 18 horas, o AG1 de Preto 2023 do Movimento Cultural Consciência Negra, com parceria com o IDAC,
patrocinador, governo do estado e mais empresários locais. E estaremos começando hoje e vamos até domingo às 13 horas com uma extensa programação voltada para a capoeira e suas manifestações. Você pode falar um pouquinho mais sobre como está organizada aí a programação, o que o pessoal vai poder curtir durante esses dias de evento? Hoje teremos a abertura do evento, né? Teremos uma atividade, uma vivência comigo, né? O mestre Ferrugem, né? Para fazer o aquecimento, né? Para receber os convidados para a grande roda. A partir das 19 horas. Amanhã, sábado, começaremos a atividade às 5h30 da manhã, ao longo da madrugada, com o mestre Pantera, o nosso presidente do movimento. Em seguida, às 6h30 da manhã, aula com o mestre Cabeça, de Feira de Santana. 9 horas da manhã, teremos aula pedagógica voltada para crianças com o mestre Cardial, de Vitória da Conquista. E por aí vamos seguindo durante o dia com várias vivências, com capoeira e suas manifestações culturais. E no domingo teremos o batizado, a troca de corda da garotada, dos jovens do nosso projeto. Em seguida, apresentações culturais, né, com encerramento com dinâmica capoeirística com o mestre Macaco de Santo Amaro da Purificação. Mestre Ferrugem, é importante lembrar também que esse evento é uma importante forma, né, de valorização de movimentos culturais como a capoeira, que é uma manifestação cultural muito importante, principalmente aqui na Bahia. Exatamente. O Movimento Cultural Consciência Negra já tem uma existência de 30 anos. O nosso fundador, mestre Pantera, juntamente com o mestre Ferrugem, os seus contramestres, alunos, a gente vem carregando essa memória dos nossos ancestrais. É importante que já temos 30 anos realizando esses encontros aqui em Vitória da Conquista, já um encontro que faz parte do calendário anual da cultura, da cidade, da capoeira. Então, é muito importante a gente estar trazendo amigos para reforçar essa história, para estar reforçando a capoeira nesses tempos modernos, né, de tantos avanços, e que possamos estar resgatando e mantendo a nossa cultura viva. Então, é um evento que vem para realmente reforçar a nossa negritude, o nosso povo preto, né, que sejamos sempre firmes e fortes. É isso. Pessoal, e o evento é aberto aí ao público e também está aberto ainda para inscrições para quem quiser participar, não é isso, mestre Ferrugem? Exatamente. Tem um pouquinho de inscrição, né, para quem queira participar. Estou aqui deixando um convite aqui para os capoeiristas da nossa cidade, da nossa região, da nossa Bahia, do nosso Brasil. Está em tempo, chegue para cá. Para as pessoas que queiram também assistir ou participar de algumas oficinas, é só visitar. Para mais informações, o nosso Instagram, @Capoeira Consciência Negra. Teremos mais informações sobre o evento. É isso, muito obrigada, mestre Ferrugem. O convite está feito, pessoal. É só entrarem aí em @Capoeira Consciência Negra para quem quiser saber mais sobre o evento ou então se inscrever para participar. O evento vai acontecer no Sítio Sul Eventos até o dia 10 de setembro, próximo domingo. Volta ao estúdio. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Saiba como ficam o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje em Vitória da Conquista, apesar da manhã nublada, a tarde deve ser ensolarada. A temperatura oscila entre a mínima de 15 e a máxima de 24 graus. Amanhã, o dia será de sol. Os termômetros registram a mínima de 16 graus e a máxima de 25. Já no domingo, o sol aparece entre nuvens. Os termômetros registram a mínima de 16 graus e a máxima de 25. Agora vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, o dia é parcialmente ensolarado. Os termômetros variam entre 19 e 28 graus. Em Tapetinga, teremos sol entre nuvens. As temperaturas variam com a mínima de 19 graus e a máxima de 28. Em Ilhéus, o dia é parcialmente ensolarado. As temperaturas oscilam entre a mínima de 21 e a máxima de 27 graus. Vamos para um breve intervalo aqui no UESB Notícias. No próximo bloco, você confere mais detalhes de um evento realizado aqui na UESB para recepcionar os novos estudantes da instituição. A atividade teve como foco o Setembro Amarelo e ainda a agenda cultural para você se programar para o fim de semana. Não saia daí, o intervalo é bem rapidinho, a gente volta já.
Pesticidas podem causar muitos danos à saúde. Baixa fertilidade e doenças como o câncer são algumas das consequências do alto consumo dessa substância. Por isso, métodos alternativos que são eficazes e acessíveis para a detecção de pesticidas estão sendo estudados por pesquisadores na UESB. Realizado no programa de pós-graduação em Engenharia e Ciências de Alimentos, o trabalho está desenvolvendo uma técnica para detectar as substâncias por meio de biosensores e o uso do criogel. Bom, pessoal, os resultados dessa pesquisa indicam que é possível produzir um biosensor para identificar pesticidas. Nós vamos conseguir, com isso, fazer métodos mais baratos para poder identificá-los em amostras de alimentos, solos e água e, com isso, conseguir produzir alimentos mais seguros e ter maior garantia de qualidade na utilização de solo e água pela população. O estudo conta ainda com a parceria da Universidade Iowa, nos Estados Unidos. A ciência da UESB ao alcance da sua mão. Acesse www.uesb.br/ciência na UESB. Na pandemia, eu e meus amigos aprendemos muitas coisas. Aprendemos que a comunicação virtual pode ser uma grande aliada. Até mesmo da nossa saúde e bem-estar. Só que todo excesso faz mal, inclusive muito tempo na frente das telas. Mas sabe um excesso que não faz mal? O excesso de felicidade, em poder voltar a sentir o mundo real, perto de quem a gente ama. Afinal, ao vivo é bem melhor. Valorize as relações presenciais. Elas são muito mais reais. Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Para você usufruir tudo que a vida tem de bom, você precisa ter saúde. E a vacina é o caminho da saúde. Você não precisa passar por um momento tão difícil da dor e da perda para olhar para isso de outra maneira. Algumas perdas aconteceram porque não tínhamos essa alternativa. Foi o caso da minha mãe. Às vezes eu pergunto se a vacina não tivesse chegado antes, se ela não estaria aqui conosco ainda. A dor não tem que ser motivo para vacinar. A vida, sim, tem que ser. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. O reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários continua. Vamos vacinar, sim. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. A partir de agora, você vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo, de onde estiver e na hora que quiser, com o novo aplicativo da UESB FM. São 24 horas da melhor programação musical, cultural e jornalística, ao alcance da sua mão. Para baixar, busque o aplicativo pelo nome da rádio, UESB FM, na loja virtual do seu smartphone. Instale e aproveite o seu conteúdo favorito. É a rádio que você gosta de ouvir, agora também no seu celular, 24 horas por dia. UESB FM. Informação, formação e conhecimento. Estamos de volta. Muito obrigado pela sua companhia aqui no UESB Notícias, primeira edição. A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, Permanência e Assistência Estudantil, a PROAPA, informa que houve alteração no prazo para envio de correções das inscrições realizadas pelos estudantes para o programa Mais Futuro. Dessa forma, os candidatos têm até o dia 10 de setembro para realizar as correções. A PROAPA destaca ainda que esse cronograma não sofrerá mais alterações e que devem realizar a correção aqueles que já fizeram a inscrição no prazo estipulado.
Em caso de dúvidas, acesse o edital 09/2023, disponível no site da UESB pelo endereço www.uesb.br ou entre em contato com a Coordenação de Acessibilidade, Permanência e Ações Afirmativas, a COAPA, pelo e-mail programa-mais-futuro@uesb.edu.br. As informações são da Assessoria de Comunicação da UESB. Bioquímica com Arte. Este foi o evento realizado na UESB, campus de Vitória da Conquista. Nessa semana, a ação teve como foco o Setembro Amarelo, promovendo o acolhimento de novos estudantes da instituição com apresentações musicais e de dança. Confira mais detalhes na reportagem de Thaís Patês. O que te pesa? Essa foi a pergunta feita em uma apresentação dos alunos de dança da UESB de Jequié, realizada em uma ação do Setembro Amarelo para acolher os novos estudantes. A atividade aconteceu no campus de Vitória da Conquista e foi promovida pelo programa de extensão Arte em Movimento e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, do curso de Biologia. O objetivo principal desta ação é fazer o aluno se sentir acolhido dentro da universidade, porque diante das muitas demandas, né, das atividades, o aluno ele se sente aflito e ele não consegue gerenciar essas emoções. Então, essa ação tem esse intuito, ajudar ou abrandar diante dessas muitas demandas. Multidisciplinares, as ações do programa envolvem estudantes dos cursos de Psicologia, Agronomia, Biologia e Física. A estudante Andressa Carvalho destaca a importância de aliar artes, como a dança, ao cotidiano acadêmico. Para mim, como estudante de psicologia, é muito importante, porque dentro do ambiente acadêmico, a gente encontra muitas situações de estresse e situações assim adversas, que precisam que a gente esteja bem psicologicamente para poder lidar com as situações que surgem e as adversidades. Dentro do programa, a gente encontra muitas possibilidades, não só de uma rede de apoio em questões de saúde mental, mas também de buscar relações saudáveis e, ao mesmo tempo, se desenvolver a nível acadêmico e profissional também. A ação contou com entrega de panfletos sobre saúde mental e com uma oficina de abraços entre os participantes. A apresentação do grupo de dança Espectros foi marcada pela surpresa da saída do dançarino do palco em direção à plateia, momento em que ele pedia para as pessoas escreverem em seu corpo o que pesava em suas vidas. Surgiram palavras como negligência, saudades, raiva. O dançarino Marcos Silva explicou o conceito da apresentação. Sinapses, ele vai falar sobre questões do subconsciente a partir de um texto que fala o que pode o corpo. E aí surgiu questões em experimentos que falam sobre o que nos pesa, o que está nos pesando agora, enquanto a gente está nessa graduação. Essa foi a principal pergunta que a gente se questionou, porque se existe pessoas que são infelizes por estar fazendo dança. E aí a gente chega a um resultado que não somos infelizes por estar em um curso de dança, apesar da sociedade dizer que a nossa profissão não é tão valorizada. E aí esses diálogos que a gente faz entre os cursos, procurando maneiras de que a gente não sucumba, mas se a gente for sucumbir, que a gente saiba que a gente vai deixar nosso corpo ceder. Então, a que ponto esse corpo da gente cede? E a que ponto a gente entende que o nosso corpo tem que ceder? E até que ponto a gente aguenta enquanto sociedade? Mas a gente aguenta de forma junta e coletiva, porque é importante. Por isso, espectro tem um S no final, porque ele não é constituído só por mim, pelo grupo, mas por todo mundo que está junto ali, colabora com a gente. Então, é uma contaminação em rede de conhecimento, de viver, sabe? De dançar, de expressar o conhecimento através da dança. Sexta-feira é dia de se programar para o fim de semana. A estudante de jornalismo Yasmin Luene traz para você a programação completa. Olá para você que acompanha o UESB Notícias, tudo bem por aí? A agenda cultural desta sexta-feira está no ar com o melhor que acontece aqui em Vitória da Conquista. Dando início ao final de semana em grande estilo, nesta sexta-feira, no Casa 5 Pub,
é dia de ouvir Ito Moreno, com o projeto Tocando em Miúdos, às 8 horas da noite, com participação de Paulinho China e Felipe Moreno. O show traz suas composições misturadas com as de grandes nomes da MPB. No sábado, quem fará seu show neste horário é Ekel França, que vai apresentar um repertório que passa pelo pop, rock e blues. No Senzala Bar, você poderá curtir shows para todos os gostos e uma programação para agradar toda a família. Hoje tem aquele forrozinho arrasta-pé com o trio Pisada Quente, às 8h30 da noite. Amanhã é dia de você aproveitar a noite com muita música brasileira, com Isaac Lima, também às 8h30. E no domingo, às 4 horas da tarde, quem fará seu show é a banda Vale Night. E pela primeira vez em Vitória da Conquista, acontecerá hoje a maior homenagem do Brasil ao rock nacional, que irá desembarcar no Palco Apache. A noite contará com 5 horas de show sem intervalo, homenageando as bandas Legião Urbana, Charlie Brown Jr., Engenheiros do Havaí, Skank, Paralamas, Los Hermanos e o Rapa. A celebração será feita pela Banda do Bloco, que é composta por músicos renomados que rodam o país com o evento. Você poderá garantir o seu ingresso pelo site do Simpla. E falando em rock, temos um alerta de spoiler para você. Na próxima semana, do dia 14 ao dia 17, acontecerá o Conquista Motor Rock. Serão 4 dias de shows para você curtir aquele rock de tirar o fôlego. Banda Outra Conduta, Freebird, Venustus, Betty Soul e Excalibur estão entre as bandas confirmadas. A entrada no evento será gratuita. E aí, ficaram animados? A programação musical deste final de semana é ideal para quem gosta de curtir canções do rock, mas ainda tem pop e muito forró. Conta pra gente, você gostou da agenda de hoje? E se quiser que o seu evento seja divulgado aqui no UESB Notícias, é só entrar em contato pelo e-mail jornalismotv@uesb.edu.br ou então pelo nosso WhatsApp 77 3424 8766. Um ótimo final de semana para você. Divirta-se e aproveite muito. Semana que vem tem mais agenda cultural, hein? Até lá! O UESB Notícias vai agora para um breve intervalo. No próximo bloco, você confere o nosso quadro Sexta de Cinema, com dicas, curiosidades e as principais notícias do universo da sétima arte. O intervalo é bem rapidinho, não saia daí. Já já a gente está de volta. Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome: trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Disque 100. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Vitória da Conquista, 97,5. E curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Ei, você! Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições? Sabia que dá para regularizar a sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE, clicar em autoatendimento do eleitor e resolver sua pendência. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência, todo sábado às 2h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1.
Estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição. Hoje é sexta-feira e aqui no ESB Notícias você confere o nosso quadro com dicas, curiosidades e as principais notícias do incrível universo da sétima arte. É o Sexta de Cinema com Luiz Salviato. Acompanhe. Olá, o quadro Sexta de Cinema já está no ar e dessa vez a gente começa com uma pergunta. Na sua opinião, qual o melhor filme já feito? Difícil, né? Pois todos os anos críticos de cinema do mundo inteiro tentam chegar a um consenso. Dessa vez foi a revista Variety, uma das principais publicações sobre o entretenimento nos Estados Unidos, que fez a pergunta. Em terceiro lugar ficou O Poderoso Chefão, épico sobre uma família de mafiosos, dirigido por Francis Ford Coppola em 1972. A medalha de prata foi para o musical O Mágico de Oz, de 1939, estrelado por Judy Garland. E em primeiro lugar, o filme mais importante de todos os tempos, segundo a lista da revista, foi para Psicose, de 1960, dirigido por Alfred Hitchcock. Lembrando que na última vez que a revista elegeu os melhores filmes de todos os tempos, um outro filme do Hitchcock apareceu no topo da lista. Um Corpo que Cai, de 1958, que dessa vez ficou na 30ª posição. E teve filme brasileiro nessa lista, sim. Qual será que foi? Central do Brasil, Cidade de Deus, Bacurau, Deus e o Diabo na Terra do Sol? Pichote, longa de 1980, dirigido por Hector Babenco, foi o único filme brasileiro na lista da Variety. Ficou na posição número 80. O longa é estrelado por Marília Pêra e por Fernando Ramos da Silva, que tinha apenas 12 anos quando foi escolhido para dar vida ao protagonista. Assim como o personagem principal do filme, a história real do ator também foi marcada por uma tragédia. Ele foi morto pela polícia aos 19 anos, na periferia de Diadema, na Grande São Paulo. Pichote está disponível no streaming da Globoplay e do MUBI. É claro que listas como essa representam a visão de uma revista específica ou de um grupo de críticos e que essa opinião vai variar muito de acordo com o lugar ou do tempo em que essa pesquisa for feita. Quer ver só? Dá uma olhadinha em outros filmes que já estiveram no topo dessas listas de melhores filmes de todos os tempos. O filme que por mais tempo sustentou a medalha de ouro na opinião dos críticos das principais revistas de cinema ao redor do mundo foi Cidadão Kane, de 1941, dirigido por Orson Welles. O Poderoso Chefão, de 1972, foi eleito o melhor filme pela revista Hollywood Reporter, enquanto Lawrence da Arábia, de David Lean, foi o preferido da American Society of Cinematographers. 2001, Uma Odisseia no Espaço, é o número 1, segundo os críticos ouvidos pela revista Time Out. E, recentemente, uma surpresa. O filme Jeanne Dielman, da cineasta belga Chantal Akerman, foi eleito o melhor de todos os tempos pelo conceituado British Film Institute. E você, na sua opinião, qual o melhor filme de todos os tempos? Conta aí pra gente. Na próxima semana, a gente mostra aqui no Sexta de Cinema. E depois de O Alto da Compadecida e Opa aí, ó, mais um clássico do cinema brasileiro vai voltar aos cinemas em uma continuação. Estou falando de Cidade de Deus, parte 2. Cidade de Deus, a série, já está sendo filmada em São Paulo, com produção executiva de Fernando Meirelles, que dirigiu o filme de 2002. Quem assume a direção dessa vez é Ali Muritiba, dos filmes Deserto Particular e Ferrugem, e da elogiadíssima série Cangaço Novo. O roteiro também é baseado no livro de Paulo Lins. Cidade de Deus, a série, será exibida na HBO e ainda não tem data de estreia definida. E por hoje é só. A gente volta a se encontrar na próxima semana em mais um Sexta de Cinema. Até lá! O mundo dos livros e da literatura exerce um grande fascínio para os amantes das palavras. E nesse universo, a literatura nordestina se torna ainda mais especial ao retratar paisagens e personagens tão característicos da nossa realidade. Confira. No palco, os pequenos artistas contam a história de um lugar, de sua gente, suas aventuras. Das páginas dos livros para o mundo,
No baú de suas memórias, a Marla encontra livros. Herança do avô, um homem de poucas letras, mas apaixonado pelo universo da literatura. O meu avô, ele guardava livros, a minha tia, que morava com o meu avô, guardava livros dentro desse baú, e foi o primeiro contato que eu tive com os livros, mesmo antes do processo de escolarização. E daí partiu, né, esse gosto que até hoje permeia aí pelo universo literário. Hoje, a Marla está à frente de um clube de leitura diferente. No Danado de Bom, todas as obras são de autores nordestinos. A proposta do Danado de Bom é realizarmos uma viagem literária pelo Nordeste. Então, a cada mês a gente lê um autor nordestino, passando por todos os estados. Começamos pelo estado da Bahia, lendo nada mais, nada menos do que o Jorge Amado e o Itamar Vieira Júnior. Já estamos no 4º estado brasileiro e a ideia é fazer todo esse percurso mesmo, né, literário, e retomando, porque sempre vai haver novos autores, né? Tantos autores nós temos no nosso Nordeste, tanto de clássicos como de autores contemporâneos. E é um clube por assinatura, você de qualquer lugar do Brasil pode participar. Made in Nordeste. Do sertão de Pernambuco, chega o escritor Eurido Navio e seu romance Fiados na Esquina do Céu com o Inferno, que narra com muito bom humor as desventuras de um homem que tenta enganar o diabo. O matador, ele tem medo de ir para o inferno por causa da vida pregressa dele, então ele está tentando salvar a alma dele. Aí ele vai numa esquina, numa bodega que fica na esquina do céu com o inferno. Ele vai lá tentar procurar ajuda. E lá ele faz um pacto com uma criatura de outro plano, que se ele matar o diabo que está afastando a chuva até o dia de São José, que é o dia 19 de março, ele vai acabar com a seca do sertão e salva a alma dele. Então ele sai atrás caçando esse diabo, e também como ele tem umas dívidas, ele tem uns fiados de pessoas que fizeram desfeitas com ele e ele não perdoou, ele, enquanto vai caçar o diabo, resolve cobrar esses fiados, né? Então ele vai atrás dessas pessoas. Aí no livro isso funciona como um flashback, você começa a conhecer a história dele a partir dos fiados das pessoas que de alguma forma desagradaram ele. Com estética e personagens facilmente reconhecíveis no nosso imaginário, o livro de Donaville pode imediatamente ser catalogado na prateleira Literatura Nordestina, se a gente estivesse numa biblioteca. Mas o que seria essa tal literatura nordestina? Eu acho que a literatura nordestina, a mais interessante é a que é de autores nordestinos e que fala da nossa realidade, né? Afinal de contas, a gente tem muita coisa interessante, a gente tem uma cultura riquíssima e temos muitos elementos para explorar e construir belas histórias, cordéis, filmes, etc. De Graciliano Ramos a Itamar Vieira Júnior, passando por Jorge Amado. Um rico catálogo que inclui grandes clássicos, talentos contemporâneos e esses pequenos tesouros que chamamos carinhosamente de cordel. Num livrinho como esse, tão pequeno, tão fininho, cabe um mundo inteiro de sabedoria. E não aquelas lições que a gente aprende quando pequeno na escola, sabe? É sabedoria popular, que é passada de geração para geração. O Espaço Vidas em Cordel é um projeto itinerante que viaja por feiras literárias de todo o Brasil. O Museu da Pessoa é um museu virtual, né, que trabalha com histórias de vida de toda e qualquer pessoa que tiver seu interesse em contar e deixar preservada a história, né? E assim como a literatura de cordel tem essa transmissão de conhecimento, tanto por meio da literatura, mas também por meio da oralidade, quando a gente conta a nossa história de vida, a gente também está transmitindo e preservando, de certa forma, aquilo que a gente considera importante. Então foi por isso que essa exposição a Vidas em Cordel, ela trabalha essa relação bastante imbricada entre a nossa vida e a literatura. Às vezes a gente acha que a nossa vida é banal, não tem nada de especial, mas ela pode sim ser vista como uma obra literária. Então é isso que essa exposição traz para cá, para a 6ª edição da FLIGE. Num país de tantos sotaques, a literatura que vem daqui, do Nordeste, ganha destaque. Em prosa, em rima, em cordel. Através da fala, é denúncia do racismo, que até hoje é um abismo, e muita gente se cala. E os donos da senzala, gente má, gente ruim, sugavam até o fim o seu trabalho e conquista, mas esse ponto de vista ainda hoje é assim.
O ESB Notícias primeira edição fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, envie sua mensagem para o WhatsApp pelo número 7734248766. Outras informações você confere no ESB Notícias segunda edição, às 6h30 da noite, com Marcel de Souza. Muito obrigado pela sua companhia. Para você, uma ótima tarde e um excelente fim de semana. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Até lá.